Você já percebeu que tem momentos na vida em que nada parece estar fora do lugar, mas ao mesmo tempo parece que tudo não se encaixa mais? A rotina é a mesma, as pessoas são as mesmas, os cenários são iguais, só que por dentro algo já não responde mais do mesmo jeito. Aquilo que antes fazia sentido parece que começa a soar vazio. Certas conversas sobre certos assuntos parecem cansar mais rápido, sabe? É como se, de alguma forma estranha, a realidade interna já não fosse a mesma que a realidade externa. E eu sei que o que eu vou falar agora vai parecer uma grande maluquice. E vocês sabem que eu sou um grande maluco. Mas se vocês sentiram tudo isso, ou vem sentindo tudo isso que eu falei alguns segundos atrás, você tá vivendo numa realidade paralela e você nem percebe. Realidade paralela, Daniel? Como assim? Caramba, agora minha cabeça explodiu, cara. Tipo coisa de filme, tipo coisa de série. Não, calma. Hoje, nesse vídeo, eu vou te explicar o que de fato são realidades paralelas. Sem ficção científica, pessoal. Sem magia, sem nenhum tipo de mistério desnecessário. Você vai descobrir que tudo isso é muito mais prático do que você imaginava. E esse tal salto quântico, ensinado por tantos gurus por aí, é muito mais simples do que você pensa. Te convido a você ficar comigo até o final, porque lá as peças vão todas se encaixar e eu vou te dar um passo a passo prático para você realizar esse salto quântico diretamente na tua vida financeira. Quando nós ouvimos falar sobre realidades paralelas, principalmente quando a gente vê isso em filmes, séries ou em vídeos no YouTube, normalmente nós pensamos nessas realidades paralelas como algo grandioso, como portais de poder, com outros mundos, outras dimensões, coisas fora da nossa compreensão. Mas na prática, pessoal, é muito mais simples. E é isso que eu vou te contar agora. Pessoal, eu sei que o meu desenho é meio esdrúxulo, talvez esteja esquisito, mas eu quero que vocês prestem atenção, vai fazer sentido aqui. O que acontece? Segundo o Bashar, todos esses conhecimentos que eu estou passando para vocês é baseado nos conhecimentos trazidos por Bashar. O Bashar é uma consciência multidimensional canalizada por esse cara aqui, Daryl Anka. Ele canaliza Bashar desde os anos 70, faz muito tempo. E Bashar, ele diz o seguinte de forma muito prática. Como que a nossa vida funciona? Como que a realidade funciona? Ela é como se fosse um filme. Então aqui, o filme, para quem não sabe, ele é composto por esse vídeo que você está vendo, qualquer filme, qualquer vídeo que você vê, para quem não sabe, ele é composto por várias imagenzinhas, uma atrás da outra. Então, são o que chamamos de quadros. Então esse vídeo aqui que você está assistindo, ele está a mais ou menos 30 quadros por segundo. O que significa isso? Que dentro de um segundo que você vê, por exemplo, esse movimento aqui que eu estou fazendo com a minha mão em um segundo, são basicamente 30 fotinhos minhas da minha mão, cada uma foto, a minha mão está um pouquinho deslocada, um pouquinho diferente. Então juntas, elas dão essa imagem, essa sensação de movimento. A realidade, ela é a mesma coisa, pessoal. A nossa vida, ela é composta por frames. A cada microsegundo é um frame, é um quadro desse. Frame é quadro em inglês. É um quadro desse, é um quadrinho desse. O que acontece? Existem literalmente infinitas possibilidades para a nossa vida, só que a gente só consegue viver um pontinho de cada vez. Deixa eu pegar outra. A gente só consegue viver um quadro de cada vez. Cada quadrinho desse, pode ver que vem de múltiplas direções e tudo acontece no agora. Você só consegue acessar um quadro por vez. Cada quadrinho desse corresponde a quem você está sendo agora, no momento presente. Não corresponde ao que você promete ser. Não corresponde ao que você tenta parecer ser. Mas corresponde ao que você sustenta nas suas emoções, nos seus pensamentos
e nas suas atitudes agora. A realidade, pessoal, que nós vivemos, ela não é fixa. Ela está o tempo inteiro se ajustando, esses quadros estão o tempo inteiro se ajustando à nossa identidade. Então, por exemplo, você não percebeu, mas nesse exato momento você já passou por infinitas realidades paralelas e você não se deu conta. Eu já vou chegar lá, já vou te explicar por que isso acontece. Mas nesse momento, eu estou me locomovendo aqui, está passando múltiplas infinitas realidades nesse exato momento. Cada microsegundo é um quadrinho desse aqui passando. Cada microsegundo desse aqui é uma realidade paralela. E pessoal, é preciso nós entendermos uma coisa, que eu vejo muita mística por aí, vou dar o salto, como saltar entre realidades, como dar um salto quântico na sua vida, sabe, como algo grandioso, como se você entrasse num portal mágico e você acordasse, sei lá, em Nárnia no outro dia. E, pessoal, não é algo grandioso, saltar entre realidades não é algo grandioso, é mais como trocar de direção de forma sutil. Por exemplo, talvez o teu quadro estava vindo para cá e de repente você tem uma mudança de percepção e você começa a se deslocar para cá. É sutil, você não percebe. Você ainda está andando pelo teu bairro ainda parece o mesmo. Você ainda vai para o teu trabalho ainda parece o mesmo. Você olha para as pessoas que estão ao teu redor, elas parecem as mesmas, mas no entanto você sente, você sabe que dentro de ti tem alguma coisa que já não está encaixando mais. Situações que antes eram muito repetidas na tua vida, de repente parece que não começa a não acontecer mais. Outras situações completamente inesperadas começam a acontecer, às vezes até de uma forma desafiadora, não tanto favorável, mas às vezes de uma forma muito favorável. De repente você reage diferente, de repente você toma uma outra decisão que você nunca tinha tomado antes. De repente você está tolerando muito menos o que antes você engolia, às vezes boca abaixo, de repente você se pega não tolerando mais. E pessoal, isso são sinais claríssimos, cristalinos, que você já está vivendo outra versão da tua vida, que você já está em outra realidade, ainda que tudo pareça igual, que ainda que você não perceba que fora mudou. E existe um motivo para isso parecer tão sutil assim. Isso aqui é um cérebro, tá? Tá, eu sei que não parece um cérebro, mas faz de conta que é um cérebro. O nosso cérebro, ele não foi feito para receber essas rupturas bruscas, sabe? Ele foi feito para garantir continuidade, identidade e sensação de segurança. Pensa, pessoal, se realmente você fosse entrar num portal extradimensional e fosse acordar numa realidade completamente diferente, do nada, simplesmente você está aqui, de repente entra num portal e sai em outra realidade. O seu cérebro ele colapsaria, o nosso cérebro ele colapsaria, porque ele não entenderia aquilo, é muito brusco. Quando alguma coisa muda dentro da gente, seja uma forma de sentir diferente, seja uma forma de pensar diferente, seja uma forma de, sei lá, tomar uma decisão, se comportar de uma forma diferente, o cérebro ele toma isso como uma ameaça, como se você tivesse, se o ego estivesse sentindo uma ameaça, o seu ego, no caso, o seu ego antigo, a sua antiga versão, ela se sente ameaçada. E para o cérebro, perder a identidade é como se fosse perder a referência de quem nós somos. Então ele entra numa espécie de modo de proteção, eu vou dizer assim. O que ele faz? E vai suavizar a transição. Ele vai reajustar memórias, ele vai ajustar a narrativa interna, ele vai começar a buscar familiaridades do novo cenário. Tudo isso para manter essa sensação de que está tudo sob controle. Ele evita criar um antes e depois muito marcado. E é por isso que muitas vezes você muda de postura, muda de limites, muda de decisões, mas sente como se isso fosse apenas algo natural, sabe? Eu sempre fui assim. Isso sempre foi assim. O cérebro cria essa sensação de que sempre foi assim. Mas na prática, o que é que o cérebro está fazendo? Ele está criando uma espécie de coerência interna. Nesse momento, enquanto você está se deslocando para essas realidades diferentes, é como se ele ficasse o tempo inteiro dizendo: não, tá tudo bem, fica calmo, nada saiu do controle. E você já parou para perceber, para se questionar isso? Que as maiores mudanças na tua vida, você tomou na hora, no momento presente, você não percebeu,
você só foi perceber quando você olhou para trás, entre aspas, para trás, e falou: puxa vida, nossa, como eu mudei, né? Nossa, eu nem percebi. Sim, não percebe, porque o cérebro cria essa ilusão de continuidade. Esses quadros aqui, eles são muito suavizados. Como eu falei antes, não é um portal mágico que você desce em Nárnia. Não, você simplesmente vai sutilmente indo para outra realidade. Porque tudo é sutil, pessoal, tudo é sutil. A natureza, o cosmos, o todo, Deus, o universo, o que for que você chamar, na sua infinita perfeição, cria tudo de forma sutil, pessoal. Nada é estrondoso. É tudo na sutileza, é tudo no silêncio. E você pode reparar, parece que a tua vida não mudou nada. Você sabe, minha vida é sempre a mesma. Mas eu te faço um convite agora, olha para trás, vê o quanto de coisa já mudou e você não percebeu. Às vezes até para um lado desfavorável, que não é da sua preferência. E não é, mais uma vez, segundo o Bashar, não é que você muda. Não é mudança, é uma ilusão de mudança, é simplesmente você. Aqui são múltiplas, as infinitas possibilidades, certo? São ondas de infinitas possibilidades. Esses quadros aqui são como se fossem ondas de infinitas possibilidades. Eu já falei isso no meu vídeo do Transurf, inclusive se quiser dar uma olhada aqui, tá no card, tá? Mas você tá aqui, nessa realidade, por exemplo, faz de conta que isso aqui é, ó, nesse ponto aqui. Você tá aqui. De repente você começa a se comportar de forma diferente, você começa a ter outros pensamentos, você começa a literalmente interpretar outra pessoa. Eu usando a palavra literalmente, o pessoal me xinga nos comentários. Ok, você começou a interpretar outra pessoa e de repente você estava aqui, né? Em tese você continuaria indo para cá, só que você tem esse desvio aqui que o cérebro sutilmente, de forma quase que invisível, mascara isso para você não sentir essa mudança brusca. Então, de repente você sobe para outra realidade, você acessa outra frequência e o seu caminho desviou completamente, mas você não consegue perceber isso na hora. É muito difícil. Essas rupturas bruscas, o cérebro ele não percebe na hora, porque é muito ruim para ele. O nosso cérebro não gosta de mudança. Ele gosta de ficar sempre igual. Então ele cria esse gradiente, uma espécie de gradiente para suavizar essa transição. E percebe? Você está aqui, no agora, só existe o agora. Você não consegue viver outro tempo que não seja o agora. Esses quadros aqui, concorda comigo que a partir do momento que você foi para cá, isso aqui já não é mais o teu passado. Porque você já mudou, já tá diferente, ó. Talvez estava vindo daqui, ó. Talvez o teu passado já é completamente diferente. Percebe? Quando você muda o presente, você muda o passado também. Eu sei que é uma loucura isso, pessoal. Mas presta atenção, internaliza isso. Quando você muda o presente, você muda o passado, porque o passado ele não está atrás de você. O passado é só uma criação do cérebro. Aonde? No agora. O futuro ele não está na tua frente, porque percebe, olha só, concorda comigo? Se você está aqui, você pode ir para cá, você pode correr para cá, você pode correr para cá, você pode correr para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. O futuro não existe, pessoal. Ele é apenas uma expectativa aqui, ó, no agora. Então, por isso que muitas vezes eu percebo que tem pessoas que estão o tempo inteiro tentando consertar o passado. Tentando consertar o passado. Eu preciso consertar o passado para poder seguir em frente. Mas, gente, não existe o passado. Quando você muda agora, o teu passado muda automaticamente. Eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui. No começo do ano 2024, eu passei por um rompimento de um relacionamento amoroso de 8 anos. E pessoal, eu vou falar para vocês com todas as letras. Eu lembro disso. Nossa, parece que foi outra pessoa, porque foi outra pessoa. O homem que eu sou hoje é completamente diferente do homem que passou
por aquele suposto passado, aquele suposto rompimento que teve no passado. E eu vivi isso na pele, isso aqui de mudar o caminho, e de repente o passado parece que não faz mais sentido. Às vezes eu nem lembro disso também, isso vem ocasionalmente, a cada, sei lá, um mês, pipoca alguma coisa muito rápida. Mas por quê? Mudei a linha do tempo, pessoal. Esqueça o passado, pessoal, esquece o passado, para de carregar peso do passado. Você não precisa curar o passado, você só precisa parar de ficar revivendo ele no presente. Porque toda vida que você revive ele no presente, como diz o professor Hélio Couto, você fica colapsando aquilo na tua vida. Você fica colapsando o passado de novo, e aí os loops se repetem na sua vida. Aqui está um ponto crucial, pessoal. A maior parte das pessoas, elas tentam mudar a vida delas, esperando que algo externo aconteça primeiro. Elas pensam assim: quando o trabalho melhorar, aí eu vou mudar. Quando o dinheiro entrar, nossa, aí sim vai ser bom. Quando o meu parceiro finalmente se tocar e mudar a vida dele, aí sim vai estar tudo certo. Pessoal, por favor, se tem só uma coisa que eu quero que vocês levem de todos os meus vídeos, de todos, não estou falando só desse aqui que eu estou falando de realidades paralelas, mas de todos eles. Pessoal, a lógica da realidade não é essa, vocês precisam entender isso. A gente precisa entender que a lógica da vida é... Eu sei que parece contraditório, mas primeiro a gente fica bem, depois as coisas melhoram. Primeiro nós ajustamos nossos pensamentos, nossas emoções, nossas atitudes. Primeiro a gente alinha tudo isso com a versão que a gente prefere. E aí a realidade vai se moldar, pessoal. A realidade inevitavelmente vai se moldar para isso. Mas o que a gente quer? A gente quer ficar esperando que as coisas melhorem externamente. Primeiro o dinheiro tem que entrar. Mas daí você fica gastando todo o dinheiro. Entra um pouco de dinheiro, você vai lá e compra um monte de coisa, assim, top, com fast food. Vai comer fora, chama os amigos, paga rodada para os amigos. É para comemorar, vamos comemorar. Beleza, e depois daqui a um dia você já não tem mais dinheiro. Entrou um dinheiro a mais. Uhul! Vai lá e parcela um iPhone em 50 vezes. Entende o que eu quero dizer? As pessoas ficam esperando essa mudança vir de forma externa, como se Jesus Cristo fosse descer em pessoa, em carne, se materializar na sua frente, para mudar a tua vida, para daí você mudar. Se você espera ou tenta ficar mudando as outras pessoas, tenta mudar o cenário externo, mas continua por dentro, eu sei que é repetitivo isso, e todo meu vídeo eu falo isso, mas eu vou repetir de novo. E você por dentro ainda é a mesma pessoa, a tua vida vai repetir em ciclos, em loops. Você vai continuar sendo sempre a mesma pessoa, está no mesmo lugar. E mais uma vez, não é que você não esteja saltando de realidades. Não é que você não esteja saltando. Então quer dizer que esse loop significa que eu estou no mesmo lugar? Não. Só que você fica colapsando realidades, que tudo se repete, que tudo é igual, mas você ainda assim está saltando. E às vezes você decide uma coisa diferente, as coisas já começam a mudar. Só que mais uma vez você fala, essas coisas não dão certo, né? Nada a ver. Isso aqui é tudo viagem, né? O que você faz? Volta para estaca zero, continua seguindo a mesma vida, o mesmo caminho, onde o dinheiro não entra, onde os relacionamentos fracassam. E é preciso a gente entender uma coisa que é crucial, pessoal. A mudança real, ela acontece de forma silenciosa, ela acontece antes do resultado. Ela acontece quando você para de reagir do mesmo jeito, quando você para de ficar contando as mesmas historinhas sobre você mesmo, quando você para de ficar reagindo no automático. Alguém te fala uma coisa, você reage de um jeito, daí passa, sei lá, uma semana, essa pessoa te fala a mesma coisa. Pessoal, não faz sentido vocês reagirem do mesmo jeito. Por quê? O teu chefe te falou alguma coisa, te causou um desconforto, aí você fica, não, ele não pode me tratar desse jeito, ele não pode. Aí passa uma semana, o teu chefe age da mesma forma, e você, da mesma forma você se explode.
Isso não faz sentido, vocês estão vivendo a mesma vida o tempo inteiro. E essa mudança silenciosa, você começa a mudar de reação, mudar de pensamento, mudar de emoção, ainda que do lado de fora, ainda que o teu chefe, as pessoas que estão ao teu redor, a tua família, o teu quarto, a tua casa, seja exatamente a mesma. E esse é o ponto que a galera abandona, que a galera acha que isso tudo não funciona, que acha que tudo é uma grande besteira, uma grande maluquice. Eu quero provas, é Tomé. Eu só acredito vendo. Mas o macete não é eu tenho que ver para crer, eu tenho que crer para ver. Primeiro, eu mudo. Primeiro, eu sei que eu mudei. E isso para mim já me basta. Hoje, as coisas não me tiram mais do sério como me tiravam antigamente. E isso para mim eu dou graças. Isso para mim é a minha mudança. Isso para mim que conta, pessoal. A minha prosperidade interna, a minha prosperidade comigo mesmo, na minha mente, nas minhas emoções, a minha paz de espírito, é o que conta. Ainda que externamente parece que está tudo igual. A prova vem sempre depois, pessoal, nunca antes. Esse é um ponto que todo mundo abandona. Você não vive na realidade que você quer, você vive numa realidade que combina, lembra que eu falei? Que ressoa, que combina com quem você acredita ser. Eu já falei isso em outros vídeos. Mais uma vez, se você se acredita, se você se vê como alguém que tá sempre ali, eu tô na luta. Tamo aí na luta, né? Tamo aí na batalha. Cara, a vida só vai te entregar a batalha. É isso aí, né? Tamo aí matando um leão por dia, mais leão vai aparecer pra te matar. É isso aí. Vamos batalhar pelos nossos sonhos. E aí, mais batalha a vida te entrega. E você vê, você tá o tempo inteiro cansado, porque você tá o tempo inteiro batalhando. E nunca vem os espólios para os vencedores. Quando essa identidade muda, a realidade muda. Não tem esforço, pessoal. Entenda, se você tá se esforçando, é porque tem alguma coisa que tá fora do lugar. É porque vocês estão tentando mudar fora. O esforço vem de tentar mudar fora. Quando na verdade é a postura interna. Um mentor meu me ensinou isso, eu nunca me esqueço. Não é o que tu faz, é quem faz o que tu faz. Quem é, de que lugar que a pessoa faz. E falando nessa questão de prova, sobre a gente sempre esperar provas da mudança, tem um período muito delicado, pessoal, desse processo, que é quando você muda por dentro, mas o mundo ele ainda não te mostrou. Porque como eu já falei em outros vídeos, essa questão do que a gente vive no presente, mas ele sempre tem um delay. Então, às vezes, o mundo ele não vai te mostrar ainda, ele não vai refletir, o espelho não vai refletir imediatamente essa mudança. E esse é um ponto muito delicado, pessoal, porque parece que as coisas ficam estagnadas. Isso aconteceu comigo. Nada acontece, nada. Você não conhece ninguém novo, nenhuma situação nova aparece na tua vida. As mesmas coisas se repetem, mas isso é normal. Se você está passando por isso nesse exato momento, é normal, pessoal. É como se a realidade estivesse numa espécie de período transitório, de reorganização. Se nesse momento você falar, nada disso funciona mesmo, e você voltar a agir como antes, as coisas vão voltar a ser como antes. Mas se você sustentar, porque você sabe que por dentro você já é outra pessoa. E muitas vezes você não vai nem conseguir voltar a agir como você agia antes. Vai ser difícil. Você vai ver que não consigo mais frequentar os meus lugares. Não dá mais, porque é meio que um caminho sem volta muitas vezes. Mas você sustenta isso. E de repente, quando você vê, você está frequentando outros lugares, você não percebe. Porque lembra aquela sutileza que eu falei que o cérebro faz isso? De repente, você está cercado de novas pessoas e você não percebe. Aconteceu isso comigo, pessoal. Quando eu vi, eu já estava conhecendo outras pessoas incríveis. Eu falei, caramba, e novos amigos surgindo na minha vida. E depois daquele período que eu falei do término, eu fiquei sozinho, eu fiquei muito tempo sozinho. E de repente eu vi, eu estava cercado de amigos. Amigos de verdade, não só colegas. Mas amigos, eu vi assim, as pessoas gostando de estar comigo. E eu fiquei, caramba. Esses dias eu parei, eu sentei. Eu fiquei admirando aquilo, assim, vários amigos assim. Eu fiquei, caramba. Quando que isso aconteceu que eu não percebi? Mas o que? Eu sustentei, pessoal, sustentei. Internamente, ainda que fora eu não conhecesse ninguém novo por um bom tempo. Pessoal, isso tudo tá fazendo sentido para vocês?
Vocês conseguem perceber esse momento de transição silenciosa? Muitas vezes, muitas das pessoas que eu converso estão nesse momento de transição silenciosa. Como de praxe, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, ativar o sino aqui das notificações para você não perder os próximos vídeos que eu vou lançar. Tem muita coisa boa vindo por aí, pessoal. Ajudem esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam desse conhecimento, que estão passando talvez por esse sofrimento de estar vivendo esse loop e precisa fazer esse salto na vida delas. Se ressoar com você, entra também na jornada de volta ao ser aqui, que muito em breve, pessoal, isso mais ou menos em janeiro ali, eu vou adicionar muito mais aulas como essas aqui lá dentro da jornada de volta ao ser, exclusivo para quem está lá dentro. Outras aulas de respiração, eu vou colocar muito mais coisas relacionadas à transmutação de crenças limitantes, de sombras. Eu vou colocar tudo isso na jornada de volta ao ser, pessoal, em breve. Vou criar também um módulo falando de prosperidade. Então, aproveita esse desconto aqui de R$200, porque quando eu colocar tudo isso que eu já tenho planejado lá dentro, esse desconto ele não vai ter mais, pessoal. Então, aproveita esse momento para se inscrever na jornada de volta ao ser, aproveitar esse desconto de R$200, que talvez, dependendo de quando você esteja assistindo esse vídeo, esse desconto já nem tenha mais. Então aproveita agora, se tiver ainda, entra na jornada de volta ao ser, tenho certeza que faça um divisor de água na tua vida, tá? E como de praxe, comenta aqui embaixo, respira fundo, entra num estado meditativo rapidamente, dê 3 breves respirações profundas, comenta aqui embaixo. Eu escolho uma nova forma de viver agora, para você já se colocar nessa postura de salto quântico. E falando em salto quântico, pessoal, quero que vocês prestem muita atenção nisso que eu vou falar agora, porque esse aqui é um dos pontos-chave desse vídeo. Grandes mudanças não nascem de grandes eventos, pessoal. Nascem de mini, pequenas escolhas do teu dia a dia. Desde o jeito que você responde a alguém, desde o jeito que você toma uma mini decisão, seja qual for a roupa que você vai vestir, o que você vai comer, o jeito que você fala contigo mesmo, aqui dentro. Quando você começa a parar de agir por medo, começa a agir por entusiasmo. Pessoal, cada escolha, cada micro escolha, presta atenção nisso, internaliza isso, por favor. Cada micro escolha, desde o tipo de caneta que eu vou usar, vai impactar totalmente em qual linha do tempo que eu tô. Cada escolha muda o rumo da tua vida. E quando eu falei no começo sobre os portais, que mudar de realidade não é um portal mágico, não tem você não entra numa máquina do tempo, mas sim existe um portal. E o portal é o momento presente. E o momento de presente é o nosso ponto de poder, porque é só no momento presente que a gente consegue agir, pensar e sentir, pessoal. Você não consegue agir amanhã, você não consegue pensar amanhã, você não consegue tomar uma decisão amanhã, você consegue tomar isso agora. O presente é o meu ponto de poder. Comenta aqui embaixo isso também, se você chegou até esse momento do vídeo. O presente é o meu ponto de poder. Aqui é o portal mágico, aqui é o portal que o salto quântico acontece, pessoal. É no presente, o agora, esse exato momento que você está assistindo esse vídeo, você já está acessando o portal para mudar de realidade. Você consegue entender isso que eu quero dizer? Por isso que eu falo tanto, eu bato tanto nessa tecla de que só há o agora. E o agora é onde eu consigo mudar toda a minha vida. Eu só consigo mudar minha vida agora, pessoal. Eu só consigo mudar essa linha do tempo agora. Esquece amanhã. Pare de procrastinar as coisas. Por que você está deixando para amanhã? Só existe o agora. Amanhã eu faço. Faz agora. Esse é o ponto que eu falei, que tudo ia se encaixar. Porque eu falei, parece uma coisa muito esotérica, realidades paralelas, mundos paralelos, mas aqui, pessoal, é no dia a dia, no agora, é na minúcia, no detalhe. E como eu disse no começo do vídeo, eu mantenho a minha palavra, eu vou te dar 3 passos para você aplicar esse salto quântico aqui na tua vida financeira. Passo de número 1 para você dar um salto quântico na tua vida financeira. Interrompe o padrão. Para de reagir ao dinheiro como tu sempre reagiu. Reclamação, medo, pressa, desorganização, isso vai te manter numa linha do tempo em que tudo isso vai se repetir, o dinheiro vai ser muito escasso na tua vida. Então o primeiro passo é, esquece ganhar mais nesse começo, nesse primeiro momento.
Só começa a reagir diferente em relação ao dinheiro. Esquece, mas aí como é que eu vou fazer para ganhar mais? Esquece, nesse primeiro momento, só interrompe o padrão. Quando você recebe uma conta, presta atenção como é que tu tá reagindo quando essa conta chega. Presta atenção, eu tô reclamando, tô lamentando, eu fico reclamando da política, eu fico reclamando do meu trabalho que me paga mal. Presta atenção, só interrompe esse padrão, esse primeiro momento, só para. Para de reagir do jeito, ainda que seja não fazer nada, ainda que seja reagir de forma neutra, não precisa ficar ultra positivo, só para. Segundo passo, assume a identidade. Eu quero que você esqueça o tanto de dinheiro que você tem no banco. Esquece isso. Mas como é que eu vou ser próspero se eu não tenho nada no banco? Calma, só assume a identidade. Escolhe quem que vai ser a pessoa em relação ao dinheiro. Quem que tu vai ser em relação ao dinheiro? Quem é você? Eu sou próspero. Eu tenho dinheiro em abundância. Eu sempre tenho dinheiro de sobra. Esquece. Mas eu tô falando isso há um mês e eu tô recebendo conta. Esquece, porque tu ainda tá no padrão antigo. Quebra primeiro esse padrão, para depois você assumir essa identidade. Ok, eu sou próspero. Eu sei que eu sou próspero. Esquece as provas, esquece as sincronicidades. Só assume que você é próspero. Porque você já é próspero. Nunca te faltou nada, você tem tudo. Você sempre terá. Assume isso. Terceiro ponto. Número 3, sustente a coerência. Mantenha pequenas ações alinhadas o tempo inteiro, pessoal. De todos os dias. Pequenas ações. Lembra que eu falei que o salto ele não é num portal grandioso, mas na minúcia, no detalhe. Sustenta essa coerência nas pequenas coisas, pessoal. Para de reclamar do dinheiro, começa a agradecer, começa a ser grato. Se te sobrou um pouco de dinheiro, invista um pouco, mas também use para, sei lá, de repente ir num restaurante que você gosta, um restaurante que você sempre quis ir, você sabe que dá para ir ali, vai. Não hesite, vá. Sustenta essa coerência. Sobrou um dinheiro, eu quero viajar. Viaja, sei lá, para a cidade vizinha. Vai, sei lá, em um parque da cidade vizinha, mas sustenta essa coerência nos pequenos detalhes. Sustenta essa identidade. As pequenas coisas. Tô falando aqui para você gastar dinheiro que você não tem. Tô falando aqui para você sustentar essa identidade de quem já é próspero nas pequenas coisas. Dar um presente para alguém. Comprar uma camiseta, uma blusa, um sapato, que seja, para você. A realidade externa, ela vai se ajustar, pessoal. Ela vai se ajustar à tua identidade. Você precisa sustentar isso. Manter os quadradinhos, os quadros, seguindo o mesmo fluxo. Porque se você voltar a reclamar, de repente você vai para outra linha completamente diferente. E volta de novo a acontecer tudo, os mesmos loops na sua vida. E agora, com tudo isso, eu espero que você tenha entendido que mudar de realidade, o salto quântico, não é uma coisa mítica que os gurus ensinam. Você aprenda a dar o salto quântico. Você não aprende a dar o salto quântico, você está sempre saltando. A diferença é que agora eu te mostrei como que você dá o salto numa realidade que você prefere. Sem misticismo, sem magia aqui. O próximo passo que eu te convido a dar é você entender que muito provavelmente o que tem te mantido preso é esse excesso de estudos, excesso de conteúdo, de espiritualidade que você consome a rodo o tempo inteiro, que vai te atulhando mentalmente, vai te transformando num obeso mental. Clica nesse vídeo aqui do lado, que lá eu te mostro como que o excesso de consumo de todo tipo de conteúdo, inclusive os conteúdos de espiritualidade, eles vêm te travando e vêm te impedindo de criar a vida dos teus sonhos. Assista esse vídeo aqui que eu tenho certeza que ele vai desbloquear uma chave gigante dentro da tua mente.